Você abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo de número 19. E nós leremos os versículos de 38 a 42. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Amado e querido Deus, abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos, Senhor, para transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade. Que o Espírito de Cristo, que é o Espírito de revelação, possa nos revelar toda a verdade. E possa o Senhor manifestar em nossas vidas o Teu pleno querer, para que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Estes homens, e não sabemos com eles quantas pessoas mais estiveram envolvidas, tiraram o corpo de Cristo da cruz. Mas não só tiraram o corpo de Cristo da cruz, o que era necessário? Era necessário que Cristo fosse tirado da cruz e sepultado, para que no terceiro dia ele se erguesse dentre os mortos e manifestasse o sinal de Jonas, que depois de 3 dias foi lançado a caminho das terras de Nínive. Jesus, que 3 dias permaneceu no ventre da terra, à semelhança a Jonas, que 3 dias permaneceu no ventre do peixe. E assim como Jonas foi cuspido pelo peixe, lançado para manifestar a palavra de Deus aos de Nínive, Jesus se levanta dentre os mortos
ao terceiro dia, no domingo da ressurreição. Mas antes que Deus operasse esse milagre extraordinário da ressurreição, de Cristo voltar à vida, se levantar dentre os mortos, da vida voltar ao corpo de Cristo, estes homens, estes que eu chamarei agora amigos de Cristo, e por isso amigos do corpo de Cristo, devolveram a este mesmo corpo dignidade. Trataram este corpo com honra, com toda a honra. José de Arimateia, Nicodemos, foram até as autoridades, no caso Arimateia, foi até Pilatos. E lhe pediu o quê? Que lhe permitisse tirar o corpo de Cristo da cruz, aonde estivera, aonde morrera. Tirar o corpo de Cristo, que foi tão violentamente aviltado, humilhado, maltratado, e pudessem eles limpar o corpo, ungir o corpo, envolver o corpo com aqueles lençóis aromatizados, seguir todo o rito que precede o sepultamento, chorar sobre o corpo, lamentar-se e carregar o corpo até a sepultura e ali depositar o corpo. O que estas pessoas fizeram? Eles devolveram ao corpo de Cristo a dignidade. Eles devolveram ao corpo de Jesus a dignidade e assim trabalharam eles ali no corpo de Cristo, antes que esse viesse a viver novamente, a ressuscitar. Esses homens fizeram o melhor possível. Esses homens fizeram ao corpo o que estava ao seu alcance. Por quê? Porque amavam a Cristo. E por amar a Cristo, honrando o corpo, dignificaram o corpo, trouxeram dignidade de volta ao corpo que foi humilhado na cruz do Calvário. Trouxeram eles de novo a dignidade perdida. Nós hoje, em nossos dias, queremos que a igreja seja avivada. E hoje, como diz Colossenses, a igreja é o corpo de Cristo. E nós devemos compreender que nós também devemos tratar com honra, com dignidade e devolver, muitas vezes, a dignidade perdida pelo corpo. Nós devemos devolver esta dignidade como estes homens, amigos de Cristo e, portanto, amigos do corpo de Cristo. Onde estarão os amigos do corpo de Cristo? Os amigos da igreja,
Se queremos avivamento, temos que preparar o corpo para receber o avivamento, fazendo o melhor, como eles fizeram o melhor ao nosso alcance, sabedores que Deus fará o que não está ao nosso alcance, que Deus operará o milagre que nós não podemos operar, que Deus trará de volta ao corpo vida. Isso se chama o quê? Avivar. Isso se chama avivamento. Nós que clamamos tanto, que pedimos tanto, aviva, Senhor. Aviva a tua obra e no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Aviva, Senhor, a tua igreja. Toda a história do avivamento, ela vem, obviamente, por uma intervenção divina. Por mais que nós queiramos, por mais que nós desejemos devolver vida a um corpo, nós não temos esse poder. Mas o Senhor tem o poder de ressuscitar. O Senhor tem o poder, portanto, de avivar. Por mais que nós queiramos que a igreja se avive, não está em nós, pelas nossas próprias e exclusivas condições, trazer vida ao corpo. Isso só pertence àquele que lega o sopro de vida. Só Ele tem o poder de trazer vida. Ele traz vida, ainda que seja a um montão de pó, como foi a criação do homem, que do pó Deus fez o homem e soprou sobre as suas narinas, e ele passou a ser alma vivente. É o sopro do Senhor. É o sopro de vida do Senhor. Mas uma coisa nós podemos fazer. Nós podemos fazer tudo o que está ao nosso alcance, como aqueles homens, José de Arimateia, Nicodemos, fizeram para com o corpo de Cristo. Como eu disse, naquela cruz, o corpo de Cristo foi humilhado. Naquela cruz, o corpo de Cristo foi maltratado. Naquela cruz, o corpo de Cristo foi aviltado. Naquela cruz, o corpo de Cristo foi pregado. Naquela cruz, a vida do corpo foi tirada. Cristo morreu naquela cruz. Morreu por mim, morreu por você, morreu por nós, para que nós pudéssemos viver nele. E para que nós pudéssemos, através da graça de Deus, mediante a fé, sermos salvos. Pois a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Porém, eu volto a dizer, Cristo havia dito que ele manifestaria o sinal de Jonas. Que assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, estaria Jesus no ventre da terra. E para que essa palavra fosse cumprida, era necessário que esses homens, honrados, dignos, discípulos de Jesus, ainda que discípulos secretos, assumissem o que nunca assumiram. Pois eles eram seguidores secretos de Jesus. Nicodemos o seguia e falava com ele à noite, longe dos olhos de todos.
José de Arimateia o seguia, mas temia assumi-lo por causa dos judeus. Porém, diante da cruz, você não tem escolha. Ou você aceita, ou você rejeita a Jesus Cristo. E naquele momento, esses homens tomaram a postura certa. Eles deixaram de ser secretos e assumiram a Jesus Cristo. Pois não assumir Jesus naquele momento seria rejeitá-lo. E movidos por essa amizade, por este amor, tiraram o corpo de Cristo da cruz. Tiveram que subir, tiveram que sustentar o corpo, tiveram que arrancar os cravos, tiveram que baixar o corpo. Houve um esforço. Eles sentiram o peso do corpo, eles sentiram o peso morto daquele corpo. Baixaram o corpo, passaram a lavar o corpo, passaram a ungir, a perfumar o corpo. Eles envolveram o corpo com aqueles lençóis aromatizados. Eles assim trabalharam, eles assim se dedicaram a Cristo e ao corpo de Cristo. Nós, igualmente, se queremos ver a igreja novamente ser movida, cheia do Espírito Santo, avivada, precisamos também dignificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Tirar do corpo o que não deve permanecer no corpo, como os cravos. Os cravos estavam no corpo, mas eles não faziam parte do corpo. Eles apenas prendiam, limitavam, feriam o corpo, mas eles mesmos não eram o corpo. Tirar do corpo o que não tem que estar no corpo. Limpar o corpo. Perfumar, ou melhor, ungir o corpo. Nós temos esse processo para devolvermos ao corpo a dignidade que foi tirada do corpo. Tirar do corpo o que não é do corpo, que o limita, que o prende. Sentir o peso do corpo e sustentar o corpo. Ungir o corpo, limpando o corpo, ungindo o corpo e envolvendo o corpo com lençóis aromatizados. Envolver o corpo com lençóis tem um significado todo especial na Bíblia, pois a nudez ou a exposição da nudez na Bíblia significa expor a vergonha, o vexame, a vergonha. E envolver o corpo com lençóis é cobrir a vergonha do corpo. Um símbolo fortíssimo do que é dignificar o corpo. A Bíblia nos fala sobre a nudez de Noé e que seu filho Cão e seu neto Canaã, que agiram de uma maneira imprópria para com Noé.
cão ou cã, este expôs a nudez, expôs a vergonha. Sem e Jafé, caminhando de costas, com um lençol, veja, com um lençol, cobriram o corpo de seu pai. E por isso foram abençoados, por isso receberam palavra de bênção. Jesus, no texto em que fala sobre ovelhas e bodes, em que diz: vinde benditos do meu Pai, entrai no descanso eterno. Jesus disse: porque eu tive sede e me destes de beber. Eu tive fome e me destes de comer. E note, eu estava nu e vocês me vestiram. Vocês me cobriram. Vocês cobriram a minha nudez. Quando foi, Senhor, que te vimos nu? Que te vestimos? Quando fizeste a um destes pequeninos, por menor que seja, a mim fizestes. Meus amados irmãos, isso é dignificar o corpo. Isso é cuidar do corpo e devolver ao corpo a dignidade perdida. Isso é devolver ao corpo o que foi tirado do corpo por vilania, por homens maus. E nós devemos ser o quê? Homens bons. Amigos do corpo. Amigos da igreja. E os amigos da igreja não buscam honras ou glórias. Os amigos da igreja buscam honrar o corpo de Cristo. E honrando o corpo de Cristo, estão honrando a Cristo. É isto que nós precisamos fazer se queremos um verdadeiro avivamento. Como eu disse, dependemos de Deus para que a vida volte. Eliseu, quando o filho daquela mulher que agiu juntamente com seu esposo, de uma forma tão bondosa para com Eliseu, e por causa disso Deus a abençoara, a ela e seu esposo, e eles tiveram um filho. Mas quando o filho já estava grande, vindo do campo com seu pai, sentiu uma dor em sua cabeça e caiu morto. Sua mãe ordena que o seu corpo seja colocado no quarto do profeta e deitado sobre a cama do profeta. Ali, enviou ela mensagem ao profeta. Ela recebera pela bênção de Deus um milagre. Um milagre crescera. E cada vez mais ela se afeiçoava, amava ao seu milagre. Mas um dia, o milagre morreu. E o que podemos fazer quando um milagre morre? Simples. Ressuscitar o milagre. Foi então que Eliseu veio e, tendo mandado antes o seu manto, veja a primeira palavra que disse Eliseu ao moço que lhe foi à sua frente, disse: leve o meu manto e quando chegar, cubra o corpo.
antes que ele fosse ressurreto, o corpo foi coberto por aquele manto. Eliseu, então, ministra, ora, clama, e a Bíblia diz que o corpo se aqueceu. Muitas vezes, esse é o problema em nosso meio, que o corpo se aquece e muitos ficam satisfeitos com um mero aquecimento do corpo. O que nós devemos querer e não podemos desistir até ter é que o corpo esteja vivo, que o corpo ressuscite. Então Eliseu se coloca sobre o corpo e coloca, então, e a ministrar sobre o corpo. Ele se lança, não se joga, mas ele se põe sobre o corpo. E dessa forma, nesta ministração, o jovem ressuscita. Se queremos que a Igreja de Cristo seja avivada, nós também temos que nos lançar sobre o corpo que é a igreja. Temos que cobrir o corpo, temos que devolver ao corpo, como aqueles homens que tiraram Cristo da cruz, devolveram ao corpo a dignidade. E Deus devolveu vida. Façamos a obra que temos que fazer, como os que amam o corpo, como os que amam a igreja, os amigos de Cristo, os amigos da igreja, os amigos do corpo. Os amigos do corpo devolvem ao corpo a dignidade do corpo, para que Deus devolva ao corpo o que só Deus pode devolver: a vida. A vida. E se hoje você deseja receber vida, eu quero dizer algo a você. Todo homem recebe de Deus o dom da vida. Mas o homem recebe de Deus apenas um sopro de vida, um fôlego. A Bíblia diz que a nossa vida, em sua brevidade, é como a erva que murcha, como a fumaça que se desfaz. Por mais que vivamos, nossa vida é apenas uma brevidade de vida. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E que vida mais em abundância do que a vida eterna. Ele veio para que eu e você tenhamos mais do que apenas um tempo de vida. Tenhamos uma eternidade de vida. A vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por isto, aquele que tem o Filho, a saber, Jesus, tem a vida. E aquele que não tem o Filho, não tem a vida eterna.
portanto, eu quero te convidar a ter a Cristo. Talvez você me pergunte, mas como eu posso tê-lo? Basta apenas aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador. Diga apenas a Jesus: Senhor, eu o aceito em minha vida como meu Senhor e meu Salvador. No nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu quero convidar a todos nós para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Ele deseja nos conceder a plenitude de sua pessoa, nos encher a tal ponto que não apenas estejamos cheios, mas tenhamos a plenitude. E a plenitude é mais do que podemos conter. E por isso, transbordamos. Deus deseja te encher tanto com o Espírito Santo, que você transborde no Espírito Santo. Que você transborde tanto que quem te veja não consiga de fato te ver, só consiga ver o teu transbordamento. Ele transbordando em nós, de modo que quem nos vê, não nos vê, vê apenas o transbordamento, e se é Ele que transborda, vê a Ele e não a nós. Amado e querido Deus, oramos no nome de Jesus Cristo, que possamos de fato ser, cada um de nós, um amigo de Deus, um amigo de Cristo. Dá-nos fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Dá-nos, ó Senhor, sermos amigos do Senhor, como Abraão era teu amigo. Dá-nos, ó Pai, sermos amigos de Cristo, como os apóstolos foram amigos, pois o Senhor Jesus disse: já não mais vos chamarei servos, e sim amigos. Dá-nos sermos estes amigos dedicados, como José de Arimateia e Nicodemos, que devolveram ao corpo, o corpo de Cristo, a dignidade tirada do corpo. Dá-nos, ó Senhor, cobrirmos toda a vergonha. Dá-nos, ó Senhor, ungirmos perfumando o corpo do Senhor. Dá-nos, ó Senhor, tirarmos do corpo o que não é do corpo, sentirmos o peso do mesmo corpo e trazermos o corpo para o lugar em que o corpo deve estar. Senhor, onde o Senhor operará o que só Deus pode operar, que o Senhor traga avivamento à igreja. Avivamento, Senhor, que se manifeste em santidade. Avivamento que se manifeste na conversão de vidas. Avivamento, Senhor, que seja todo ele em tudo que venhamos a fazer, quer em obras e palavras, seja feito para a glória de Deus.
É o que nós te pedimos. E aqui nos consagramos a servir o corpo, a servir a Cristo. No nome de Jesus. Amém.